Olá pessoal, eu sou o William, tudo bem? Sou instrutor de trânsito, mais um dia aí no nosso trabalho, né? Na nossa aula aí, nossa aula virtual, né? Nossa aula remota aí que todo mundo fala, né? E hoje nós vamos começar aí a nossa aula de primeiro de mecânica básica, né? Uma aula aí um pouco complexa para alguns, mas para outros é um pouco mais fácil, porque algumas pessoas já têm experiência nessa área de mecânica e já conseguem responder com mais facilmente aí algumas perguntas aí que possa cair. Mas para quem não conhece, a gente vai tentar pegar aí um pouquinho de conhecimento e passar para vocês aí, tá joia? Abre a página de vocês aí da primeira habilitação, página 137, lá no comecinho da introdução lá, ó. Por que é importante para um condutor ter conhecimentos básicos básicos de mecânica, né? Para que se um dia a gente precisar realmente mexer alguma coisa, não precisa ser diretamente na mecânica, mão no óleo, que nem todo mundo fala, né? Mas conhecimentos básicos, né? Como às vezes acende uma luz do painel, a gente não tem conhecimento do que o que é aquilo, às vezes acaba ficando perdido no meio da pista de rolamento, que é a via, né? Para o carro, não sabe o que é, fica aquela luz piscando, às vezes é uma luz do óleo, às vezes é uma luz do freio, né? Às vezes ali é um botão ali que a gente acaba não tendo conhecimento referente ao carro e às vezes não sabe mexer. Então é importante a gente saber sobre isso daí, até muitas vezes a gente dá aula e os alunos puxam o freio de mão, a gente pede para puxar o freio de mão, ensina tudo, né? Mas a primeira sensação ali é apertar o botãozinho e puxar para cima, né? É errado aquilo, né? A gente tem que, para puxar o freio de mão, nós temos que puxar a alavanca inteira sem apertar aquele botãozinho que tem no meio ali. O botão, ele é para apertar pra quando vai abaixar o freio de mão, né? Porque quando você vai erguer, ele tem uma catraca que trabalha em 5 nível, que prende o tambor de freio com mais segurança, né? Por isso que nós temos que puxar com vontade, fazendo aquele barulho ali. Inclusive, quando a gente faz isso, é que a gente realmente diz que o carro está totalmente estacionado, né? Que assim você pode ter mais segurança na hora de sair do teu carro, sem problema de voltar para trás, tá? Então, ali nós temos ali, ó, pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. O que é o Código de Trânsito? O Código de Trânsito é um livro, né? Que é esse daqui, ó. Que ele são as normas de trânsito que tem aqui dentro. Nós temos 340 multas de trânsito aqui, e dessas 340 multas são 11 crimes de trânsito, 172 páginas desse Código de Trânsito Brasileiro. Eu tô até meio velho aqui, tanto que eu tô lendo isso daqui. Então, dentro desse livro aí, nós temos a matéria de mecânica básica e tem os conceitos ali, né? O que deve, o que não deve fazer em relação a isso. São as normas e os conhecimentos. Então, as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, e nas resoluções complementares, como a resolução 285 de 2008. Então, desde 2008 fala sobre isso, né? Essa parte mecânica aí. Visam principalmente a segurança dos usuários no trânsito da via, tá? Então, por isso que nós temos que ter, a gente fala em mecânica, por quê? Porque o carro tem que estar em bom estado de uso na via pública, para poder sair, poder passear, poder viajar, né? Para que você não corra risco nenhum de ficar na mão, que nem diz o ditado, né? Não ficar na rua e depender aí, de um guincho, às vezes, para poder levar para casa. Isso quando tem essa possibilidade ainda de ser guinchado, né? Porque às vezes a pessoa fica várias horas aí obstruindo a rua, né? Sabe que a obstrução de via é uma multa também, é uma multa média, aí 4 pontos na habilitação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí para não estar obstruindo a via, dependendo da situação, né? Às vezes, for numa via aí mais movimentada ainda, essa infração ela pode ser aumentada. Então, tome muito cuidado, pessoal. Por isso que aqueles carros lá mais antigos lá, que já está com um sistema precário que a gente fala, né? Que o Detran já não permite mais que esses veículos circulem em via pública, porque são veículos muitos anos para trás, né? Mais de 20 anos às vezes, e o cara não tem cuidado nenhum mais, não tem uma manutenção preventiva mais e acaba aí quebrando ou ficando na rua, bloqueando a via, tá?
Então, as informações contidas nesse manual objetivam, né, a atender essas exigências, ó. São conhecimentos básicos para o dia a dia do condutores, ó, e usam e usuários comuns, né, que a gente sempre fala sobre isso daí. A Tecnodata, que é o maior estúdio educacional que temos aí na região de Curitiba, né, que é o que lança essas apostilas, que prepara tudo isso para vocês, preparou materiais especiais aí, ó, em parceria com o Portal do Trânsito, que é um aplicativo, é um portal do sistema online, né? Para quem quiser se aprofundar melhor nesse assunto da parte da mecânica, tá bom? Que daí lá tem umas apostilas, tem um sistema aí melhor aí para se adaptar. Mas enfim, vamos apresentar aqui as noções básicas sobre o funcionamento dos veículos, principalmente dos itens que afetam diretamente a segurança, tais como todos, né, que precisam em relação a isso daí. Então nós temos o motor, a transmissão, a direção, suspensão, freios e pneus, ó. Equipamentos obrigatórios e luzes, limpadores e para-brisas. Então na parte lá do motor, é um componente, né, que ele faz parte aí do motor, o que? Combustível, lubrificante, refrigeração e sistema elétrico, tá? Transmissão, câmbio e embreagem, tá joia? Que transmite aí a força motriz para o veículo. Aí nós temos direção, suspensão, freios e pneus. Equipamentos obrigatórios, com ênfase em luzes, limpadores de para-brisa e buzina, tá bom? Inclusive o limpador de para-brisa também é um item obrigatório no veículo, né? É uma infração grave, 5 pontos na sua habilitação, se esse equipamento aí tiver danificado algum problema, porque a gente nunca sabe quais são as condições diversas do tempo. Hoje está um sol legal, amanhã ou daqui a meia hora, 2 horas pode cair uma chuva aí e não funcionar esse limpador de para-brisa. Por isso que é uma infração, porque depende dos nossos olhos, da nossa visão, né? Então é aí que a gente tem que ter em mãos esse equipamento necessário, tá bom? Esses itens que necessitam de verificação e atenção constante por parte do proprietário e do condutor do veículo, né? Isso é uma obrigação nossa, tá vendo esse tipo de situação aí, tá bom? Essas noções básicas referem-se principalmente aos automóveis e moto, tá? Moto também, porque a legislação é uma só, é para todos, né? Tanto para moto como para o veículo, como para o caminhão ou para o ônibus ou para outros veículos de porte maiores. Embora muitos conceitos possam ser aplicados a todos os tipos de veículos, conhecer bem o seu veículo, isso é fundamental. Isso aí a gente fala assim, tem um tempinho, conhece bem o veículo, entra dentro do veículo, veja como é que funciona, aperta um botãozinho, liga um botãozinho, aciona a chave, né? Não precisa ser com ele, mas você pode, para quem não tem conhecimento de direção, você pode entrar dentro dele, fazer a parte de conhecimento, né? Conhecer o terreno, que todo mundo fala, né? A parte de fora, ver onde que está o step, onde que está o macaca, onde estão os equipamentos obrigatórios, onde que está uma chave de roda. Você pode precisar, né? Então a gente tem que saber aonde que fica isso daí, porque geralmente acontece primeiro para depois a gente procurar, e quando vai procurar não sabe nem aonde que está, né? Hoje tem os carros mais novos, eles vêm, esses equipamentos fica meio escondido, né? Debaixo do tapete ali do porta-mala, do step, fica meio escondidinho ali, às vezes vem numa maleta e nem sabe o que é aquilo. Então é bom pesquisar, olhar, né? Porque você tem tempo para isso. E também assuntos também relacionados às aulas, né? Às vezes o aluno está fazendo a aula, isso é para vocês, né? Para todo mundo que está assistindo isso daí. Ele está fazendo aula e a gente está ensinando, né? As instruções. Então, vamos lá, primeira para arrancar, segunda para andar, terceira para desenvolver a velocidade. Aí fica lá, para primeiro. Às vezes chega a 20 aulas, está engatando a primeira ainda, né? Então, tem carro em casa? Tenho. Entra dentro do carro, senta ali no banco do motorista, né? Pisa na embreagem, troca o câmbio,
pisa na embreagem primeiro, pisa na embreagem segundo. Vai facilitar isso para vocês. Vocês vão aprender isso daí. Ah, mas a autoescola não ensina? Ensina. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade, porque na autoescola é o trânsito que está envolvendo, né? Você está aprendendo, você está envolvido com o trânsito, você tem que assimilar o que a gente está falando, você tem que executar isso em processo rápido, né? Então, em casa estão ali, tranquilo, calmo. Se você tem um carro, se você pode fazer isso daí, faça. Isso aí está facilitando para quando você vir, você já está melhor ainda, né? Então, vai facilitando o teu desenvolvimento. Então, tá o desenho está no câmbio ali, você pode estar olhando, porque você tem tempo para isso, né? A gente fala assim, você tem tempo para estar olhando isso daí. E no trânsito já não, né? No trânsito tem que estar prestando atenção nas vias, né? Nas placas, na movimentação de pedestre, no conceito da legislação, escutar o que o teu professor está falando, assimilar tudo isso aí. A gente costuma escutar muito assim, nossa, mas é muita coisa para fazer, né? O começo mas depois você vai pegando o jeito, né? Então, quem tem a oportunidade de estar conhecendo o seu carro de verdade, conheça, né? Às vezes você vai viajar e de repente cai uma chuva forte, né? Ou tem condições diversas numa pista, alguma coisa, você precisa acionar alguma coisa do veículo. A pessoa fica procurando, né? Aonde que está? Isso não é conhecer totalmente o veículo. Tem gente que fala assim, eu conheço meu veículo, eu tô 10, 12 anos com meu carro, eu conheço completamente ele, né? Eu sei até onde que tá batendo, que não tá, o parafuso que tá agitando na lataria, né? Então, realmente é verdade. Às vezes você olha lá atrás e fala, olha, tá um parafusinho solto lá. Reconhece o carro, né? Tá? Mas isso com o tempo, lógico. Atenção! Não conhecer bem o veículo pode levar a situação de risco para todo mundo, que é isso que nós estamos falando, né? Reveja estas recomendações toda vez que for dirigir um veículo com o qual você não estiver familiarizando, né? Que é a parte que a gente tem que estar com uma intimidade mais aí referente ao veículo, tá bom? Página 138, pessoal. Pode abrir lá na página 138. Tá tranquilo aí todo mundo? Página 138. Qualquer coisa vocês podem estar falando para tirar nossas dúvidas aí, né? A gente vai tirando dúvidas de vocês, tirando as nossas e passando as dúvidas, algumas coisas aí para vocês em relação aí às aulas, né? Conhecimento. Página 138 fala lá. Antes de sair de casa. Antes de sair de casa tem que fazer o quê? Antes de sair de casa, o que você precisa saber e praticar, ó, tá joia? Então, por exemplo, faça uma breve revisão antes de sair, tanto antes de sair como antes de viajar ou pegar uma estrada um pouquinho mais longe do que o normal, porque quando a gente está mais longe, a gente vai precisar de um pouco mais aí de melhorar mais a situação aí na hora de estar pedindo ajuda para alguém, né? Então, vamos ter um pouco mais de trabalho em relação a isso. Por isso que eu falo assim, quanto mais longe, mais trabalho para, às vezes, ter uma ajuda aí mecânica, né? A pessoa, mas você está bem longe, né? Acaba cobrando até mais aí para poder ajudar. Então, faça uma breve revisão antes de ir de casa. O que acontece? Os documentos estão ok? Ali fala. Pode grifar esse espaçozinho ali que está falando ali, ó. Grife, os documentos estão ok, o veículo está ok, eu estou ok, né? Será que eu estou beleza? Eu estou emocionalmente bem para mim pegar essa via, para mim poder viajar, para mim sair, para mim ir lá e voltar, tudo isso aí. Então os documentos estão legal, os documentos estão em dia, né? Às vezes não estão em dia, né? Às vezes nós não temos nem o documento para poder sair, né? O carro está com a licenciada não feito seu pagamento, né? O IPVA está atrasado, alguma coisa assim, e mesmo assim a gente acaba se arriscando ainda para ir, né? O veículo está legal, o veículo está belezinha, quebrou alguma coisa, eu não arrumei, eu estou com medo de sair, de repente ficar pior, né? Tem água suficiente no radiador, tem um óleo compatível lá com o desenvolvimento do veículo até o meu destino, a minha quilometragem desejada. Tem combustível suficiente para mim chegar no local?
Vocês sabem que na aula de mecânica, infrações e direção defensiva, tudo completo junto. Um leva ao outro, né? Então, na direção defensiva fala lá num texto lá, e na infração fala sobre as infrações. Bloquear a via por falta de combustível é uma infração média 4 pontos na habilitação. Mas não é que estou bloqueando o veículo por falta de combustível. É que acabou o meu combustível numa via e eu tive que deixar o veículo parado para poder buscar o meu combustível. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou bloqueando a via que outras pessoas poderiam estar passando por ela. Então, a infração entra na história por quê? Porque todo carro que estiver bloqueando uma via é uma infração de trânsito. Entenderam? Ali ele fala por falta de combustível, mas pode ser por pneu furou, eu não tenho step, muita gente não tem step, tá? Pode ser uma falha mecânica, eu sabia que estava ruim o veículo, mesmo assim eu saí, o carro parou na via. Então tem essas situações, né? Na parte da mecânica é buscar esses conhecimentos assim para não deixar, não ficar na mão, né? Quando a gente fala, tá bom? Eu estou ok, eu estou legal para sair, estou emocionalmente para sair legal, estou bacana, eu consigo aí desenvolver aí tudo aí sem problema nenhum. Eu estou treinado para isso aí, né, com essas habilidades necessárias que a legislação exige que a gente possa estar dirigindo com segurança e passar essa segurança para todos. Essas são essas respostas aí que a gente está falando para vocês. 2. Pode grifar esse 2 aí também, pessoal, tá? Dando a partida no motor. Este é um momento muito importante. Esse é um momento muito importante. Por quê? Porque é na hora de acionar a chave, né, para dar a partida no motor. Então, coloca a chave no tambor da ignição, né? Gira a chave levemente. Nós estamos dando fazendo o primeiro sistema de injeção de combustível, né? Que fala que é a injeção. Hoje os carros são mais todos quase injeções eletrônicas já, né? Diferente de fábrica isso, né? Uma modernidade. Então facilitam já para o combustível sair ali. A bomba de combustível faz esse papel, ela tira a gasolina da bomba de combustível, do tanque de combustível, leva até a bomba, da bomba vai para o motor rapidamente, né? Coisas de segundos. Então essa é a primeira parte, que é onde acende o painel ali também, quando gira o tambor. E a segunda é quando dá combustão, né? Quando você liga e realmente o carro começa a funcionar o motor, tá? Então faça isso. Nesse momento o sistema elétrico realiza o autoteste no veículo, né? Para saber se realmente isso está legal ou não. Tá joia? Observe com atenção, muita atenção. As luzes no painel se acendem, né? Ou se elas estão acendendo ou elas estão apagando, ficam acesas por muito tempo. Elas se acendem por alguns instantes, indicadores que não se acendem precisam ser verificados, porque podem estar queimados ou com problema elétrico de ignição. Então, quando você acionar a chave, todos aqueles ícones que tem no painel ali vai acender. Quando você bater na partida, eles vão apagar. Vai ficar aceso só o freio de mão porque está puxado e o cinto de segurança, né? Que alguns carros aí mais novos aí de fábrica, eles estão vindo e vem com o sensor de cinto. Quando você coloca o cinto que ele apaga. Então esses equipamentos ficam acesos, o restante vai apagar automaticamente. E daí, se não apagar, nós temos que verificar aí se alguma coisa aí está acontecendo aí nessa parte, tá bom? Verificar a quantidade de combustível suficiente, né? Sempre no painelzinho vai sair. Nós fazemos isso também diariamente, porque nós temos que dar nossas aulas, né? Então, quando a gente entra no carro de manhã, a gente já faz toda uma parte de vistoria, né? É água, é óleo, ver se realmente tem uma quantidade suficiente de combustível, olha os pneus, né? Olha o step, podemos precisar? Sim, por mais que os pneus sejam novos, né? Com qualidade e tudo, mas eles podem passar ali perto do meio fio, virando para a direita, no canteirinho, porque o carro da autoescola ele anda mais para o canto, né? Então é naquele espaçozinho do meio fio ali, a canaleta ali que corre a água,
fica muita sujeira, muito prego ali e tal, e às vezes pode furar. E nós temos que ter o nosso step, né, em dia, então a gente sempre tem que estar verificando essas situações aí, tá bom? Ajuste do banco, espelhos e cinto de segurança. Ajuste do banco. Ajustar o banco confortavelmente, assunto de prova isso, né? O que eu tenho que fazer quando está no carro? Ajustar o banco confortavelmente, bem, com as duas mãos ao volante, imitando um ponteiro de 9,15. Ajustar o banco para que a coluna, né, fica ereto, confortavelmente bem, com as duas mãos ao volante, imitando um ponteiro. Não ficar baixado, né? E não ficar muito na frente também, porque daí nós não temos aquela coordenação motora na hora de trocar a marcha, tudo isso. Então nós temos que ficar confortável, bem para a coluna ficar reta, né? Às vezes a pessoa fala assim, o examinador conhece quando o cara dirige bem? Conhece na postura, no momento que ele entra no carro, que ele tem uma boa postura, que ele senta, que ele se direciona para o veículo, né? Que ele arruma os espelhos, da direita, da esquerda, o central, que enxerga tudo lá de trás. Então ele tendo essa boa postura aí, ele consegue já passar uma imagem aí não digo de um bom motorista, mas de um motorista aí que presta muita atenção no que está fazendo, tá bem centrado na via, né? Então, porque até a gente não consegue aí também, nem os especialistas que a gente fala aí, descobrir tudo isso em um exame de 5 minutos, né? De 3 minutos até 1 minuto e meio de exame. Então a gente precisa de mais tempo para conhecer esse motorista de verdade e saber realmente aí se ele está aí dirigindo muito bem pelas estradas, tá? Atenção! Adota o seguinte, mas nós estávamos falando ali do ajuste do banco, mas nós temos espelhos, né? Arrumar os espelhos, conforme eu falei para vocês, e o cinto de segurança, que é muito importante, que o cinto de segurança é a nossa segurança, né, pessoal, e também cuidar de quem está atrás, do lado, para também estar com o cinto de segurança. A falta do uso do cinto de segurança é uma infração grave, 5 pontos na habilitação, né, sujeito a multa e retenção do veículo, até a colocação do cinto. Então, é importante verificar isso daí, porque nós estamos levando outras pessoas dentro do carro, né? Essas pessoas podem ser nossos amigos, familiares, né? Conhecidos, e nós temos que passar essa segurança de bom motorista aí também para essas pessoas aí, tá? É interessante uma coisa que eu falo assim sobre o cinto de segurança, porque a gente às vezes vai pegar um Uber, alguma coisa, né? E eu já vi assim, não estou dizendo todos, mas eu já vi motoristas sem cinto, né? E são considerados motoristas profissionais na área de trânsito. Então, por exemplo, assim, eu fico pensando comigo assim, eu sou passageiro, eu contrato um serviço particular, né? Que é um serviço profissional, eu tô contratando um serviço profissional. Como que eu entro dentro do carro e vejo aquele prestador de serviço sem o cinto? Que segurança que ele está passando para mim? Sendo que nem ele não usa o cinto. Entenderam a jogada do negócio? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para ele colocar o cinto? Você pode colocar o cinto, por gentileza? Né? Eu não preciso pedir isso daí. Eu estou comprando uma prestação de serviço, então essa pessoa tem que passar essa qualidade para mim. Olha aqui atrás, ó. Aqui nós temos a nossa política de qualidade. Eu faço questão de deixar para vocês essa política de qualidade justamente para isso. Para vocês verem a qualidade que nós estamos passando, a missão, a visão, os valores e a política de qualidade. Então, todo mundo tem que ter uma política de qualidade. Entenderam? Para a gente poder passar o quê? Essa qualidade de trabalho para as pessoas. Beleza? Dar a partida no motor. As luzes indicadores do painel se apagam? Sim ou não? Não. Ok. Sim. Problemas, né? O indicador que permanece aceso merece especial atenção e verificação? Claro. Por exemplo, acenda a luz do óleo lá e eu continuo andando com o carro com a luz do óleo aceso. A luz do óleo é um indicador que mostra para a mecânica em si, para nós que estamos dirigindo, que algo está acontecendo. A luz está acesa porque é uma chaleirinha, né? Que é um manômetro que fala, né? É uma chaleirinha vermelhinha, ela fica acesa. Justamente para quê? Para mostrar para nós
que algo está acontecendo na parte do motor em relação ao óleo. Então pode estar faltando ali, não completou o óleo, está faltando óleo, já está seco, problemas no motor, tá? Futuramente. Coloque o veículo em movimento, mesmo que seja a primeira partida do dia. Coloque o veículo em movimento, mesmo que seja a primeira partida partida do dia. Sim, o óleo quando ele está seco, o carro quando está parado muito tempo, o óleo ele abaixa o nível dele, que é uma fábrica, né? Ele trabalha em todos os setores. Né? O motor ele trabalha em 3 partes: cabeçote, bloco e cáter. Na parte do cáter que fica o óleo. Então, por exemplo, quando o carro está quente, esse óleo sobe, quando o motor, né? Não o carro. Quando o motor está quente, o óleo sobe e ele refrigera e lubrifica todas as partes de dentro do motor, todos os setores que a gente fala dessa fábrica aí. Quando você desliga o motor ele resfria o motor ali, você chegou da tua viagem, estacionou o teu carro, não vai ligar mais ele, vai ficar lá umas 3 horas desligado lá, 4 horas. O motor resfria, a ventoinha entra em ação e refrigera o bloco do motor. Ele resfria. Quando ele resfriar, o óleo vai descendo para baixo até cair no reservatório de volta do cáter. Entendeu? Ali ele está resfriado. Por isso que é importante sempre assim, mas se você acionar ele de volta e sair, ele vai fazer o trabalho de volta. Mas o que nós estamos dizendo assim, quando ele fica muito tempo parado numa garagem, o motorista de garagem a gente fala, ele só sai no final de semana para dar umas voltas. A semana inteira ficou encostado. Liga de vez em quando. Pega o carro, liga ele, dá uma volta na quadra, entendeu? Vai numa panificadora, vai no mercado, volta, encosta, estaciona de novo. Você vai trabalhando o óleo dele. Então, o óleo ele cria uma crosta, uma borra, que ele fica um pouco mais rígido, duro, né? E com o tempo, daí ele vai dificultando o quê? A passagem dele por esses mecanismos no motor, porque o óleo ele é bem fininho, né? Tem o normal, o sintético e o semi-sintético. Então o sistema do motor é muito fino, ele é como se fosse ali uma agulha às vezes, né? A ponta de uma agulha. Ele precisa estar fino, né? Para poder trabalhar nesse setor. Por isso que tem que andar sempre com o veículo. Isso aí é uma coisa prática. É como a gente fica um bom tempo sem desenvolver, né? Não vai para uma academia, não faz um exercício, não faz nada. De repente passa 2 anos, quer jogar uma bolinha lá, o cara tá tudo enferrujado, né? O motor é a mesma coisa. Então ele precisa o quê? Trabalhar para quê? Para ele desenvolver essa técnica aí e facilitar aí o trabalho dos pistões, né? Dos comandos ali em relação a isso, tá bom? Se ele seca, ele fica batendo ferro com ferro, perigoso. Dá atrito. Nunca acumula gases tóxicos na garagem. Essa parte do escape, né? Porque assim, o escape, quando você liga o veículo, né? Ele vai poluir, né, o meio ambiente. O catalisador já foi feito para não fazer isso. Mas quando você liga ele e deixa ele ligado durante um bom tempo aí em garagens, ambiente fechado. Eu estava falando isso ontem porque deu aula de meio ambiente. Muita gente fazia isso, né? Deixava o carro ligado. E hoje, como é injeção eletrônica, então ele faz isso rapidamente, né? Mas os carros antigamente é carburador, né? Então o pessoal ligava para esquentar, porque senão se parasse o motor não ligava mais. Aí ficava ligando, e isso ficava poluindo o ambiente ali, né? E isso contém um monóxido de carbono, né? Ele não tem cheiro nem cor, e a gente acaba inalando isso daí. Pode até desmaiar aí por uma inalação tóxica aí. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Em relação a deixar o carro muito tempo ligado em ambientes fechados. Não force o motor até que ele atinja a temperatura ideal. Quando sai com o carro, né? Então você ligou ele, deixou o motorzinho esquentar um pouquinho, dá uma voltinha. Na hora de sair, não arrancar bruscamente o veículo, né? Não soltar muito rápido a embreagem acelerando. Que isso vai trabalhar mais do que o necessário que ele está falando. Então você tem que atingir uma temperatura ideal, né?
É como tá esquentando aos poucos, né? Você vai saindo devagarzinho, 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 até ele pegar uma temperatura, ele vai desenvolvendo o giro dele até que ele atinja uma temperatura ideal aí para poder estar andando normalmente. Repito, falar igual a gente também. Vai estar andando numa linha reta e de repente tem uma subida, você não pode sair correndo assim nessa subida, que você não vai ter força motriz para isso. Você tem que ir devagarzinho, 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 até que você vai pegando força, né? Nos nossos ossos ali, ele vai adquirindo essa habilidade nos músculos. Aí que a gente vai tendo essa força, tá? Painel de instrumentos. Parte do painel na mesma página 138, né? Painel de instrumentos. O painel de instrumentos é projetado de modo a informar ao condutor as principais condições de uso e funcionamento do veículo, tá vendo? O tipo e a qualidade, né, dos instrumentos do painel variam muito de veículo para veículo, porque hoje não são todos os carros que estão vindo cheio de ícones aí no painel do carro, né? Os carros mais antigos aí, mais de uns anos para trás, eles têm poucos, né? Alguns ícones, só alguns mais necessários, né? O marcador de combustível, temperatura, óleo, o alerta, o freio. E hoje os carros mais modernos têm vários sensores, né? Tem sensor de velocidade, tem sensor de freio de mão, tem sensor de cinto, tem sensor de limpador de para-brisa, né? Então estão enchendo ali de ícones ali o painel do carro, justamente para a gente poder observar melhor o que está acontecendo. As descrições completas no painel constam no manual do veículo, ó, tá vendo? O manual do veículo, o carro quando vem de fábrica, ele vem com o manual do veículo, e quem tem um carro, né, muito tempo aí de uso e tem o manual, ele, nossa senhora, sinal que cuida muito bem do veículo, né, porque para ter um manual até hoje, o carro também deve estar em bom estado. Então você vai olhar no manual ali como que funciona, eles falam assim na prova, conforme a especificação do fabricante, né, toda a vez que cai isso na legislação, porque na prova de legislação fala assim, conforme a especificação do fabricante, quando falar isso, assunto de prova, é a resposta correta. Por quê? Porque conforme a especificação do fabricante é o manual do proprietário. Então, se está escrito ali, é certeza. Entendeu? Já é o resultado da pergunta da prova. É que nem quando a gente fala assim, mas isso está escrito onde? Código de Trânsito Brasileiro. Então, se está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, está valendo. Porque onde que está escrito isso mais, se não for nas leis de trânsito, né? Inclusive, nós temos 780 resoluções do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Dessas resoluções passa por uma liberação, né? Liberação